A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Hoje, graças a Deus, vamos continuar o estudo aqui do livro de Josué. Hoje o número capítulo 20 é um capítulo até curto, irmãos. 9 versículos, mas que traz algo tremendo para a nossa vida. Aqui é um simbolismo grande aqui desse assunto que vamos falar hoje com a pessoa maravilhosa, poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ler aqui, versículo por versículo, meditar, aprender algo da parte do Senhor para a nossa vida. Aleluia. Capítulo 20, versículo 1. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: 2. Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai-vos para vós as cidades de refúgio, que vos falei pelo ministério de Moisés, né? Isso os irmãos vão ler, vão ver lá em Números capítulo 35, algumas passagens também em Deuteronômio fala das cidades de refúgio. Deus, que é santo, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, que não muda a sua palavra, ele já tinha isso no seu coração, falando ao seu servo Moisés, para que isso vinha a ser feito, aleluia, porque Deus, irmãos, é diferente de você e de mim. Ele olha, ele já vê lá na frente o que vai acontecer, ele já sabe o que vai acontecer, ele olha com um olhar de misericórdia, ele olha com um olhar de amor, ele olha com um olhar, irmãos, aleluia, de piedade sobre a sua vida e a minha. Por isso, irmãos, que Deus sempre ele faz algo com um propósito. E o propósito do Senhor, o propósito de Deus, irmãos, é que o homem, a mulher, nessa terra, aleluia, nesse tempo, se volte para Ele, se entregue para Ele, busque a Ele, se arrependa dos seus pecados e se converta a Ele e deixe Ele, irmãos, e deixe o pecado e se entregue para Ele totalmente, aleluia. E as cidades do refúgio, vai falar muito disso aqui para nós aqui, aleluia. Versículo 3. Para que fuja para ali o homicida, que é matar alguma pessoa por engano, não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. Os irmãos estão vendo que as cidades de refúgio, nós vamos ler aqui daqui a pouco no versículo 6, né? Louvado seja Deus, 6 e também no 7, que eram 6 cidades de refúgio. A pessoa que matava ou praticava um ato nessa condição, sem intenção, Deus é um Deus justo, irmãos. Alguém lê isso aqui e fala assim, mas como pode? Fulano matou, mas não foi com intenção. Há uma diferença, mas até no nosso Código Penal, né, onde fala do crime doloso e culposo, irmãos, há uma diferença muito grande quando a pessoa faz algo não com intenção. Não faz porque está querendo, é premeditado fazer. Ela faz sem intenção. Porque na lei, irmãos, aqui é uma pena capital quando a pessoa matava com intenção, tirava a vida de alguém ou fazia, irmãos, a pena aplicada era o apedrejamento. A pessoa morria. Isso era executado na hora. Ali testemunhos, os sacerdotes ali viam e o povo apedrejava e matava ali. O mal tinha que ser tirado, mas aqui, irmãos, era uma outra situação. Era sem intenção. Então, quem estava incluído nessa condição ia se apresentar lá ao sumo sacerdote, a cidade de refúgio. Se os irmãos puderem ler lá Números 35, os irmãos vão ver que tinha que ser feito, ela tinha que ser com um muro bem alto. Os portões da cidade de refúgio tinham que ser fechados todo momento, tinha que ser protegida, porque lá dentro da cidade de refúgio ia estar essas pessoas que praticaram esse crime, que não era um crime, alguns falam assim, bonitinho, não, era um crime, mas foi sem intenção. Deus, que é justo, ele ia ali praticar justiça. A pessoa tinha que se apresentar ali ao sumo sacerdote para que
viesse ter um julgamento da causa dela, aleluia, e após aquele sumo sacerdote chegar um tempo dele falecer e adentrar outro sumo sacerdote, ela ia estar livre para voltar para sua cidade natal. Mas enquanto isso, irmãos, ela ficava lá dentro, lá, presa lá dentro, lá, para proteger. A cidade de refúgio, a intenção era proteger a pessoa que tinha feito isso, irmãos. Oh, aleluia! Versículo aqui de número 4. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta dela e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhes darão lugar para que habite com eles. Como falamos aqui, irmãos, quem cometeu aquele erro, né, aquela prática, mesmo que não fosse intencional, ia se apresentar ali o sumo sacerdote, ia contar, ele ia ser colocado lá para ser protegido. Por que protegido? Nós vamos ler agora aqui no versículo número 5 e vamos entender por que ele ia ter que ser protegido. E ali ele ia ficar até passar pelo seu julgamento, e aí depois, ao morrer aquele sumo sacerdote, para outro assumir, ele ia estar livre. Versículo 5. E se o vingador do sangue seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu o seu próximo com intenção e não o odiou antes. Os irmãos vão ver, se os irmãos lerem lá Gênesis 9:6, que ali quem derramava o sangue tinha que ser o sangue derramado também. Era uma lei. Aqui, irmãos, estávamos na lei. Olho por olho, dente por dente. Alguém fala assim, mas por que foi feita a cidade de refúgio? Porque Deus assim o quis, irmãos. Deus é um Deus de misericórdia. Na própria lei de Moisés, se os irmãos lerem lá Levíticos 19, ali fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus já falava do amor. Deus já falava de a pessoa ter compaixão, misericórdia do próximo. Mas os homens, pela sua dureza de coração, não exerciam o amor. Não, então Deus, sabendo disso, irmãos, mandou lá Moisés, no capítulo 35 de Números, fazer as cidades de refúgio. Irmãos, quem fazia esse crime era homicida. Ele era, não intencionalmente, era colocado na cidade de refúgio. Alguém fala assim, mas esse vingador aqui, fala aqui, ó, de sangue, era alguém que era instituído pela família, claro, da pessoa que morreu, para ir lá fazer a vingança. E Deus não permitia, porque só a Deus, isso a Bíblia fala, pertence à vingança. A Bíblia fala assim, minha é a vingança, assim diz o Senhor. Não compete a ninguém, não compete a homem nenhum nessa terra a exercer vingança, irmãos. Vingança só compete a Deus, isso está na palavra, aleluia. Então, o homicida, mesmo que não foi intencionalmente, ele ia para a cidade do refúgio para ser ali protegido, irmãos, para não ser morto pelo vingador aqui de sangue aqui. Olha, irmãos, que Deus justo, que Deus amoroso, que Deus compassivo. Ah, você que está aí hoje pela primeira vez, ou tem visto os vídeos do canal aí, e ainda não abriu o seu coração para que Cristo, o Senhor, entrasse na sua vida e fizesse morada. Ó, hoje é a oportunidade de você se entregar a sua vida para Jesus, voltar-se para Ele, se arrepender dos seus pecados e deixar Jesus entrar na sua vida, aleluia. Esse Deus justo aqui, aleluia, que ama a todos, não ama o pecado, ama o pecador e quer mudar a vida do pecador, aleluia. Cristo hoje é a cidade de refúgio para mim e para a sua vida. Ele é o nosso refúgio. Refúgio é lugar de proteção. Refúgio é o lugar onde você vai estar seguro, protegido. As cidades de refúgio na época aqui de Josué eram lugares altos, portas bem trancadas, não tinha como adentrar dentro da cidade. Cidade de refúgio, protegida. Oh, louvado seja Deus. Cristo é a sua proteção. Se volte, se entregue para Ele hoje. Aleluia. Versículo aqui de número 6. E habitará
na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, se houver naqueles dias. Então o homicida voltará à sua casa, voltará à sua cidade e sua casa, é a cidade de onde fugiu. Então, falamos isso aqui, irmãos. Ele estava lá na cidade, ele teria que passar por um julgamento. Quando morresse o sumo sacerdote, no ano que ele se apresentou ali, que era o mesmo ali, ele poderia voltar à sua cidade, da onde ele fugiu. Aleluia. Deus é justo, irmão. Deus é amor. Deus, ele é benevolente. A palavra de Deus fala assim, que ele é longânimo, benigno. Oh, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Que na terra, o mundo está hoje ainda, do jeito que está. Alguém fala assim, mas se Deus é o Senhor, por que o mundo está assim? Porque Deus é longânimo, irmãos. Deus é benevolente, é benigno. Ele quer que o homem se arrependa dos seus pecados. Ele quer que o homem se volte para Ele. Quer que o homem se entregue para Ele. Quer que o homem se renda para Ele. Porque Ele não quer que o homem se perca. A Bíblia fala para nós em Tito 2,11 que Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Timóteo 2,24 fala isso também. Deus não quer que o homem se perca. Ele quer que o homem se volte, se entregue, o reconheça em seus caminhos, porque Ele quer endireitar as tuas veredas, aleluia. O Deus que é amor, que é bom, Ele quer que você, quer que a humanidade se volte-se para Ele, aleluia. Versículo 7, tudo designaram a Quedes na Galileia, na montanha de Naphtali, a Siquém na montanha de Efraim, a Kiriate Arba, este é Hebron, na montanha de Judá. Vamos ler o 8 também. Além do Jordão, na direção de Jericó, para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e a Golã, em Bassã, na tribo de Manassés. Então os irmãos vê que eram 6 cidades de refúgio. Todas tinham que ter esse padrão. Muros altos, protegida, portões fechados. Não poderia ter os portões abertos. Alguém fala assim, mas irmãos, se a lei falava que era olho por olho, dente por dente, por que que Deus assim fez? Irmãos, Deus, na própria lei, Ele criou, deixou, não por sentido mal, irmãos, entenda bem, brechas para eles exercer a sua misericórdia para o homem, para a mulher, porque Ele é amor. Irmãos, quando Ele fala lá a Abraão, em Gênesis capítulo 12, aleluia, que os filhos de Abraão seriam como a areia do mar e como as estrelas dos céus, Deus abrangia até nós hoje, irmãos, os gentios, que é a igreja, e também todo o povo de Israel. Deus, o amor dele já era revelado ali naquela visão tão maravilhosa, Abraão ali. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, e tinha essas brechas, né? Como no nosso código penal brasileiro, né, irmãos? Tem dentro de uma lei, tem incisos lá que falam, lá, não sei se é o nome certo que fala, que o próprio advogado consegue, naquelas particularidades lá da lei, conseguir até para a pessoa que é culpada, irmãos, aleluia, uma pena menor, ou um local que ele possa ficar. Alguns não aceitam, alguns não concordam, mas isso existe, irmãos, dentro da lei mesmo. E aqui na lei de Deus, que era a lei de Moisés, dada a Moisés, irmãos, havia essas brechas, pro lado bom, irmãos. Deus mostrando o seu arrependimento, a sua misericórdia, para que o homem se voltasse para Ele, para que o homem o aceitasse, para que o homem se arrependesse do seu mal, que assim ele o fazia. Versículo 9, estamos encerrando aqui. Ó. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel. Era para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador de sangue, até apresentar diante da congregação. Então, irmãos, Deus não permitia vingança sobre alguém. Vingador de sangue, só para nós relembrarmos aqui, era alguém que a família
contratava para que fosse e matasse aquela pessoa, a qual Deus fala aqui para nós no capítulo 20 aqui de Josué, aquela pessoa que fez aquele crime, mas sem intenção. Deus, exercendo a misericórdia, aquela pessoa era colocada numa cidade de refúgio para que ela fosse ali ouvida, sido julgada ali, e ali ficasse ali, até que o sumo sacerdote morresse, ela pudesse voltar para a sua família. Irmãos, hoje Cristo, o Senhor, Ele é o nosso refúgio, irmãos. Ele é a nossa cidade de refúgio. E Ele quer habitar na sua vida. Ele quer perdoar todos os seus pecados. E deles não se lembrar mais. As pessoas estão aí fora, pode até nos acusar, pode até falar algo contra a nossa vida, nos lembrar de coisas lá atrás que fizemos no passado. Mas Deus não trabalha com o passado, Deus trabalha com o novo. Deus, Ele te perdoa hoje, Deus, Ele limpa, lava a sua vida com o sangue dele hoje. E do passado Ele não se lembra mais. Eis que faço nova todas as coisas. Irmãos, quem vive de passado é museu. Abandone esse negócio do passado. Ontem eu lembrei que eu fiz isso. Ontem já passou, irmãos. Você pediu perdão a Deus, se arrependeu, Deus perdoou. Deus quer que você viva novo hoje. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele hoje. Cristo é a sua cidade de refúgio. Ele quer te abraçar, estar com você. Ele quer segurar você nos braços dele, aleluia, e ser o teu refúgio, aleluia. Ele se volta hoje para você com amor, aleluia, com a proteção dele. Se entregue para ele hoje. Na época de Josué tinha a cidade de refúgio. Cristo é o teu refúgio hoje. Não tem dois caminhos. Ele não é o melhor caminho, não. Ele é o único caminho. Se volte para Cristo hoje. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Hoje encerramos o capítulo 20 de Josué. Que a bênção de Deus, que enriquece, não acrescenta dores, seja sobre sua vida. Irmãos, nos ajude a fazer essa obra. Aí deixe o like para que o canal está sendo fortalecido. Mais pessoas possam ver esse vídeo, irmãos, para a glória de Deus. E o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, compartilhe esse link nos seus contatos aí, para que a gente junto possa levar essa palavra a pessoas, irmãos. Você não pode ir. Nós estamos aqui, irmãos, é para isso, irmãos, para fazer essa obra e alcançar pessoas que estão mais longe, irmãos, para essa rede social, amém? Nos ajude, irmãos. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. A paz do Senhor.